Rádio Portal da Luz, divulgando o amor. Bom dia. Gostaria de ler aqui a mensagem do Dr. Bezerra de Menezes e que vocês acompanhem aí. Nesse caminho da caridade, devemos seguir todos, porque se fora dela não há recuperação para ninguém, fora do serviço que a expressa, nenhum de nossos problemas encontrará solução. Bezerra de Menezes. É uma grande alegria para todos nós, uma satisfação receber nossos irmãos que vão aqui trazer mensagens edificantes para nós. O Carlos pediu que eu fizesse a prece de início, então vamos fechar nossos olhos, entrar em sintonia com os dirigentes desse trabalho, com os espíritos protetores que aqui se encontram, que os nossos irmãos sejam abençoados na palestra que irão proferir, que todos que estão aqui recebam o tratamento necessário para saírem daqui fortalecidos na esperança, na coragem, na fé e perseverar nessa trajetória de evolução aqui na Terra, planeta de provas e expiações. Para dar início, vamos proferir a prece, a oração da paz, a prece de São Francisco de Assis. Senhor, fazei-nos instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, Senhor. Obrigado, Mestre querido, por esta encarnação, em especial por mais este dia aqui na Terra, por esse encontro fraterno, pela companhia de todos que estão aqui, encarnados e desencarnados. Que a mensagem de luz que será transmitida para todos nós possa ser bem absorvida por cada um que aqui está e que possamos aplicá-la no nosso dia a dia, na nossa transformação íntima, no nosso crescimento espiritual. Abençoa os palestrantes, harmoniza seus pensamentos, seus sentimentos, que tenham boa sintonia com seus mentores e que possa fluir bem esse encontro fraterno. Que a paz seja com todos nós, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Obrigado, Senhor. Gravação e transmissão ao vivo de nossa primeira palestra, 22 de setembro de 2012, Espaço Chico Xavier, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Apresentamos em seguida o senhor Carlos Bacelli. Bem, inicialmente quero dizer da nossa alegria por estarmos aqui no Espaço Chico Xavier, por estarmos aqui no recanto da prece Eurípides Barçanufo, por estarmos em Campo Grande. Desde ontem estamos tendo oportunidade de perceber as vibrações amigas, fraternas, as vibrações cristãs da família espírita cristã de Campo Grande. E estou verdadeiramente impressionado
com tudo que estou observando, com tudo que estou percebendo no movimento espírita de Campo Grande, aqui no Mato Grosso do Sul. O nosso abraço a todos, o nosso carinho ao Carlos, conhecido de longa data, Beth, amigos de longa data, de Uberaba, das inesquecíveis visitas ao querido Chico Xavier, na comunhão espírita cristã, e depois no grupo espírita da prece. Tendo convivido tanto tempo com Chico Xavier, convivido de maneira próxima, durante 25 anos, e convivido na mesma cidade durante mais de 30 anos, desde quando me tornei espírita, aos 17 anos de idade, cheguei a ser secretário da Comunhão Espírita Cristã. Para mim, os irmãos hão de compreender isto, para mim é muito difícil falar sobre qualquer tema da doutrina espírita sem trazer à baila a figura de Chico Xavier, sem trazer à baila o seu extraordinário trabalho mediúnico, que consideramos como complemento natural da codificação. Temos insistido no sentido de que as obras mediúnicas de Chico Xavier, mormente as da lavra de Emmanuel e de André Luiz, devem e precisam ser estudadas como desdobramento da codificação, não como obras auxiliares, não apenas e tão somente como obras subsidiárias, mas como obras indispensáveis, como obras profundamente enriquecedoras da própria codificação. O trabalho de Allan Kardec foi gigantesco, inegável, um trabalho histórico, um trabalho de séculos, um trabalho preparatório de muito e muito tempo, envolvendo falanges e falanges de espíritos, culminando com a codificação em meados do século XIX. Todavia, Allan Kardec não teve condições de fazer mais do que fez. Ele teve que esperar praticamente meio século para que a Inquisição permitisse a ele começar a desenvolver o seu trabalho sem que ele fosse molestado, sem que o trabalho dos espíritos se frustrasse. E Allan Kardec realizou o que realizou em apenas 15 anos. E como nos dizia Chico em Uberaba, para realizar o que realizou em 15 anos, Allan Kardec teve que trabalhar muito. Desde 1854, ao ano de sua desencarnação, em 1869, foi uma dedicação exclusiva, amparado por sua esposa Amélie Boudet, da qual nós não podemos nos esquecer, que supria, inclusive, as necessidades econômicas do próprio esposo, e que investia a herança que recebeu de seus pais na edição das obras espíritas,
naquelas edições, então, iniciantes. Allan Kardec realizou muito, mas efetivamente não pôde realizar tudo. Nós pertencemos a uma doutrina dinâmica. O Espiritismo é progressista. Quando Jesus se refere ao Consolador, ele afirma, segundo anotações de João em seu Evangelho: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu vos enviarei outro Consolador. Este outro é muito importante. Outro Consolador, para que fique eternamente convosco. Para que uma doutrina permaneça eternamente conosco, não pode, evidentemente, ser uma doutrina estanque. Não pode ser, evidentemente, uma doutrina pronta e acabada. Allan Kardec não teve a pretensão da última palavra, porque, convenhamos, diante do avanço da ciência e diante das requisições intelectuais do homem moderno, se a doutrina espírita permanecesse apenas com o que se encontra no Pentateuco, seria muito, mas ao mesmo tempo seria pouco. Já seria muito, mas ao mesmo tempo seria pouco, porque nós continuaríamos na ignorância do plano espiritual. Saberíamos da existência do plano espiritual, porque, afinal de contas, Allan Kardec foi o descobridor do mundo espiritual. Um dia a humanidade há de reverenciar Allan Kardec como aquele que descobriu um outro continente, como aquele que descobriu uma nova dimensão antes mesmo dos físicos, antes mesmo da inteligência de Einstein, antes mesmo dos físicos teóricos, todos eles inspirados, missionários do alto, sacerdotes do espírito. No dizer de Emmanuel, no prefácio do livro, Nos Domínios da Mediunidade, nós continuaríamos nesta ignorância do mundo espiritual. O que é o mundo espiritual? Allan Kardec não teve tempo para muito acrescentar. Se ele tivesse tido tempo, ele teria feito o que fez Chico Xavier. Ele teria feito o que os espíritos fizeram através de Chico Xavier, porque quando surgiu a primeira edição de O Livro dos Espíritos, em 1857, o livro continha apenas 501 questões. Em 1860, daí 3 anos, Allan Kardec, dando sequência aos seus questionamentos, o livro surgiu com mais de 1000 perguntas, ou seja, com mais do dobro das questões. E se ele não tivesse desencarnado em 1869, provavelmente ele teria continuado naquele processo da maiêutica, naquele processo socrático da arguição ao mundo espiritual, ao qual o mundo espiritual se mostrava extremamente dócil, porque nunca na história da humanidade o plano espiritual se inclinou tanto para a Terra quanto se inclinou à época de Kardec, e especificamente para Kardec, que merecia do plano espiritual total confiança. A obra mediúnica de Chico Xavier veio dar sequência à codificação. Ela emerge da codificação. Nós costumamos dizer que a obra mediúnica de Chico Xavier pegou o espiritismo no século XIX, o trouxe para o século XX e o projetou para todo o século XXI. De sorte que nós temos hoje uma doutrina atualizada. Nós hoje temos uma doutrina que dialoga sem qualquer problema, que dialoga sem qualquer preconceito com todos os ramos do conhecimento humano.
Por exemplo, na obra O Consolador, que se divide em 3 partes, a parte científica, a parte filosófica e a parte religiosa, Emmanuel como médium do Cristo, porque a obra não é emanuelina. A obra não pertence a André Luiz. Poderia até pertencer, porque o Dr. Carlos Chagas foi uma das maiores inteligências da humanidade. Mas a obra não é de André Luiz. A obra é do Cristo. Chico nos dizia que André Luiz havia funcionado como médium de diversos espíritos, de 13 ou 14 espíritos. E nós sabemos perfeitamente que Emmanuel, junto a Chico Xavier, Emmanuel, o 5º evangelista, estudando e reestudando os evangelhos, Emmanuel empreendeu um trabalho de recuperação histórica e doutrinária do cristianismo. Os romances de Emmanuel não são meros romances. Os romances de Emmanuel não foram escritos para contar apenas a história de amor entre Lívia e o senador Públio Lentulus. Não foram escritos para contar apenas os cuidados de Alcíone, que veio de Sírios, onde estava para recuperar o espírito de Carlos Clanahan. Absolutamente. A obra de Emmanuel é uma obra de reconquista, de recuperação histórica do cristianismo, porque, por exemplo, ao escrever Paulo e Estevão, usando a vida de Paulo como pretexto, Emmanuel escreve a verdadeira história do cristianismo. A luta dos apóstolos é a atualização dos Atos dos Apóstolos. Livro escrito pelo evangelista Lucas. Emmanuel fala sobre as lutas primeiras após a crucificação, as lutas históricas para que o cristianismo se implantasse, as primeiras perseguições aos cristãos, a casa do caminho, os conflitos doutrinários entre os judeus ortodoxos, que continuam até hoje na ortodoxia, entre os judeus ortodoxos e os cristãos, e o cristianismo representando um novo paradigma. Aquela obra, Paulo e Estevão, Emmanuel a escreveu como médium. E nos dizia, certa vez, Chico Xavier, dizendo a outros diversos amigos, Emmanuel, sim, participou da redação do livro Paulo e Estevão. Alguém perguntou, Chico, mas então não foi Emmanuel que escreveu? Ah, meu filho, era o que convinha dizer. Era o que convinha dizer. Então Emmanuel funcionou também como médium no plano espiritual. Nós não temos uma obra emanuelina, uma obra de um espírito só, como alguém já teve a ousadia de escrever, que a obra de Emmanuel é a obra de um jesuíta desencarnado. Como alguém já escreveu que a obra de André Luiz é a obra de alguém que esteve no umbral. Ora, que lugar nos restará após a desencarnação além do umbral? Para onde pretendemos ir sem asas, sem que nos façamos homens de bem,
sem que consigamos transcender a nossa própria humanidade. Nosso lar é uma colônia espiritual situada no umbral, localizada no umbral. O umbral é uma dimensão espiritual superior à terra, à crosta, onde nós nos encontramos. Acontece, porém, que muitas vezes as pessoas que não estudam não conseguem distinguir o umbral das trevas. Assim como às vezes não consegue distinguir animismo de mistificação. Então a obra de Chico Xavier, e quando nos referimos a Chico Xavier, nós estamos nos referindo a essa pleide, a esses espíritos integrantes da falange do Espírito da Verdade, a esses espíritos todos maravilhosos, que dos dois lados da vida, Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, e do outro lado, tanta gente boa, tantos espíritos maravilhosos, trabalhando pela codificação, pelo enriquecimento da codificação. Todavia, prezados irmãos, a obra de Chico Xavier extrapolou o âmbito da mediunidade. Porque Chico foi médium pela inteligência e foi médium pelo coração. Há neste caminho um coração? Sim, há. Neste caminho em que nós nos encontramos, existe um coração pulsando, vivo. Aliás, existem vários corações. Existe o coração do Cristo, o coração maior que envelopa todos os demais corações. Existe o coração de Dr. Bezerra de Menezes, o coração de Leon Denis, de Gabriel Delane, de todos aqueles pioneiros, o coração de Batuíra, de Anália Franco, o coração de pessoas anônimas, de companheiros anônimos, porque não foram apenas os santos conhecidos que fizeram a grandeza do cristianismo, mas também centenas e centenas de mártires anônimos que entravam cantando nos circos romanos para testemunhar a fé. Anônimos, servidores do Evangelho, anônimos, servidores do Cristo que abraçavam o Evangelho. E nós os tivemos e os temos, muitos, espalhados pelo Brasil, nos centros espíritas da periferia, trabalhando para evangelizar a criança, trabalhando para confeccionar a sopa, a pomada do vovô Pedro, que mitiga as dores, que socorre os feridentos, trabalhando para transmitir o passe, para visitar o doente que está no hospital, para visitar aquele que se encontra na cadeia, está preso, para socorrer quem se encontra desesperado, orientar um jovem que se encontra desnorteado. Esses companheiros anônimos dos centros espíritas da periferia, como em Uberaba tivemos tantos, como em Uberaba nós tivemos Dona Rufina, uma mulher negra, analfabeta, pobre, viúva, carregada de filhos, que construiu o Centro Espírita Poder Divino, buscando entulhos que eram julgados na periferia. E Chico Xavier dizia a respeito de Dona Rufina, analfabeta, trata-se de uma dama do Espiritismo em Uberaba. Trata-se de uma dama do Espiritismo em Uberaba.
E eu me recordo de Chico Xavier, porque o tempo urge, o tempo avança, mas eu estava aqui me recordando de Chico Xavier, deste coração que pulsa neste caminho, deste coração que nos atrai, deste coração que é um coração intermediário, para nos levar ao coração do Cristo, nos levar ao coração do Senhor. Eu estava me recordando quando o nosso coronel falava a respeito do homem de bem, pensando, mas será? A pergunta do índio Siú foi tão inteligente, tão sensível, mas aos meus ouvidos uma outra pergunta veio. Será que o nosso coração está neste caminho? Há um coração neste caminho, é inegável, mas será que o nosso coração está neste caminho? Eu me lembro de que certa vez Chico nos contou, um grupo de espíritas, intelectuais da doutrina, estudiosos da doutrina, este grupo o visitou em Uberaba. E assim que teve oportunidade, se aproximou e algum deles, disse a Chico, Chico, nós estamos aqui para conversar com você, porque você é um médium extraordinário. Já deixaram o Chico desconcertado. Você é um médium extraordinário. Os espíritos têm produzido por você obras fantásticas. Mas nós percebemos, Chico, que você gasta muito de seu tempo em contato com as pessoas, no recebimento destas mensagens ditas cartas familiares. Você gasta muito seu tempo mediúnico, trabalhando no receituário homeopático. Chico, se você se preservasse mais, se você diminuísse os seus contatos públicos, Emmanuel poderia escrever mais por seu intermédio. Mais romances por seu intermédio. André Luiz poderia escrever outras obras, como Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, por seu intermédio. E nós estamos aqui para pedir a você que se recolha. Chico ouviu e respondeu, agradeço muito o interesse de vocês pela minha mediunidade, mas eu não sou nada, eu não valho nada. Agora, se eu tiver que escolher entre o povo que sofre e os espíritos, eu fico com o povo. Porque o povo era a paixão de Jesus. Está escrito em o Novo Testamento que o povo era a paixão de Jesus. Eu não vou me afastar do povo. Agradeço muito a sugestão de vocês. Como certa vez, o próprio Emmanuel, contou-nos o Chico, aproximou-se dele e disse, Chico, nós estamos providenciando para que você receba a comunicação de um apóstolo. Mas, para tanto, você vai ter que entrar durante alguns meses numa espécie de jejum. Jejum em todos os sentidos. Você vai ter que se preparar para receber o pensamento deste apóstolo, que quer escrever para a terra. Mas durante 3 meses, você terá que se preparar. Chico disse a Emmanuel, olha, eu estou satisfeito com o que o senhor escreve por meu intermédio. Gostaria muito de receber o pensamento de um apóstolo,
Mas quem sou eu? Eu não sou médio para isto. Ele respondendo a Emanuel. E Emanuel respeitando o seu livre-arbítrio. Receber apóstolo para quê? Algum espírito precisaria assinar as obras mediúnicas de Chico Xavier? Nenhum. Nenhum deles precisaria ter assinado. Bastar-nos-ia o conteúdo. Como ensina Allan Kardec, quando nós vemos tantos médiuns preocupados com os nomes de seus protetores, com os nomes de seus benfeitores, com a identidade dos espíritos que eventualmente possam a escrever ou falar por seu intermédio, ou pintar, ou tocar, ou curar, nós nos lembramos de O Livro dos Médiuns. E apenas para encerrarmos as nossas considerações, certa vez no grupo espírita da prece, sempre aquela multidão, desde a comunhão espírita cristã, aquela multidão, e coisa notável, muitas das obras de Chico Xavier foram psicografadas publicamente. Quase todos os outros médiuns, quase todos nós médiuns, produzimos as nossas obras isoladamente, em nossos escritórios, às vezes até com ar condicionado, isoladamente, uma música clássica ao fundo, e ai de quem ousar nos perturbar a sintonia. Ai de quem ousar. Chico psicografou a maioria de suas obras publicamente, com crianças chorando, pessoas incorporando na plateia, bêbados adentrando o recinto do centro, cães latindo lá fora pela madrugada, ganindo lá fora, músicas na vizinhança na maior altura. Desde Pedro Leopoldo ele foi treinado. Ele contou-nos certa vez que estava psicografando, em Pedro Leopoldo ainda, estava psicografando algumas receitas, e uma vizinha começou a cantar muito alto. Uma vizinha, no terreno assim, no mesmo terreno, quando as casas não tinham muros, eram separadas por uma cerca de bambu, no máximo. Aquela vizinha começou a cantar muito alto, aquela moça lavando roupa e cantando muito alto, e ele com a janela aberta, tentando receber ali aquelas receitas para enviar pelo correio. Diz ele que parou e foi até a vizinha. Falou assim: olha, a senhora poderia cantar um pouquinho mais baixo? Fazer a caridade de cantar um pouquinho mais baixo, porque eu estou ali ouvindo os espíritos. Eu estou psicografando algumas receitas para pessoas doentes. A moça respondeu: sim, perfeitamente, Chico. Você pode ficar tranquilo, eu não vou perturbar você. Mas dizer que quando voltou e sentou-se, começou o trabalho, retomou o trabalho, ela começou a cantar muito mais alto. E compôs até uma musiquinha para ele. Onde já se viu esse Chico Xavier que conversa com os demônios e quer me fazer calar? Então ele disse assim: olha, foi assim que eu aprendi. Ela foi uma professora muito útil para mim, porque eu aprendi a receber o pensamento dos espíritos em qualquer recinto, em qualquer lugar. Mas nós vamos encerrar com isto. Chico, vendo aquela multidão, ele ficava às vezes assustado. Ele se sentia assustado. Porque esses espíritos elevados, às vezes, são quais crianças, em determinados aspectos, porque ninguém há de ver o reino de Deus sem se fazer criança. E Chico, às vezes, olhava a multidão,
E certa vez, o grupo espírita da prece estava muito cheio, mais cheio que todos os outros dias. Ele virou-se para um amigo nosso, Adelino da Silveira de Mirassol, e perguntou assim: Adelino, o que esse povo quer de mim? O que esse povo veio fazer aqui? Eu não chamei ninguém. Eu não chamei ninguém. O que eu tenho para oferecer a este povo? O que esse povo quer de mim? Aí o Adelino inspiradamente respondeu: Ah, Chico, eles estão com saudades de Jesus. E na presença de Chico Xavier, as nossas saudades de Jesus, por um lado, eram minimizadas, mas, por outro lado, aumentavam consideravelmente. Que Jesus nos ampare e nos abençoe sempre. Sejam sempre todos bem-vindos, e a maior felicidade que nós encontramos aqui é a presença não apenas daqueles que nos trazem o alento da mensagem de Jesus e do aprendizado, mas também o alento de saber que este local de encontro sempre é frequentado praticamente por todos os grupos espíritas de Campo Grande. E onde outras religiões também vêm até nós trazer-nos o alento da confraternização. Espíritas, batistas, adventistas, seixonoye, messiânicos, mormons, Assembleia de Deus e tantos outros. Além de todos os representantes, vamos dizer assim, do campo da arte, que se apresentam trazendo suas músicas, alentando os nossos corações e comemorando todos os sábados o nascimento de Jesus, que deveria ser todos os dias, mas no sábado nós fazemos essa comemoração. E nesta manhã, dentro de poucos instantes, deveremos ter aqui a banda do Comando Militar do Oeste, do CMO, deveremos ter também o coral da Associação dos Professores de Campo Grande, do Estado, e também o Marco Polo e o pai dele, Serzósimo. Então, eu vou passar para o encerramento, para que o nosso companheiro Lobo, já que hoje os militares estão aqui, né? Tantos militares, né? Que ele faça a prece de agradecimento e de encerramento. O Lobo é o presidente da Cruzada dos Militares Espíritas do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Bom dia a todos. Vamos orar. Elevar nossos pensamentos a Deus, o nosso Pai Criador. A Jesus o Cristo, comandante supremo do Exército da Paz. Aos seus mensageiros, notadamente, os bons espíritos aqui presentes, aos nossos anjos de guarda, agradecendo por este momento de paz, este momento de amor, este momento de luz, este momento em que, através Coronel César Reis da Bacerle, recebemos tantos conhecimentos, Senhor, que eles possam permanecer vivos nas nossas inteligências, como luz, iluminando as nossas consciências, as nossas mentes, os nossos corações, e reverberarem pelas nossas mãos, através da caridade. Que saiamos daqui, meus irmãos queridos, com a certeza absoluta, inequívoca e inquestionável de que esta luz nos farão
a consciência reta, o coração que ama e as mãos que trabalham. Que assim seja, graças a Deus. Este evento foi transmitido pela Rádio Portal da Luz, que é de Dourados, que está aqui o Luiz e a Dilene, com toda a boa vontade, para que outras pessoas também no país pudessem ter acesso a estas palavras. O mundo todo. Passarinho me ensinou uma canção feliz, e quando solitário estou, mais triste do que triste estou, recordo que ele me ensinou uma canção que diz: eu levo a vida cantando, ai lili, ai lo. Por isso sempre contente estou, o que passou, passou. O mundo gira depressa e nestas voltas eu vou, cantando a canção tão feliz que diz: ai lili, ai lo. Por isso é que sempre contente estou, ai lili, ai lo. Passarinho me ensinou uma canção feliz, e quando solitário estou, mais triste do que triste estou, recordo que ele me ensinou uma canção que diz: eu levo a vida cantando, ai lili, ai lo. Por isso sempre contente estou, o que passou, passou. O mundo gira depressa e nestas voltas eu vou, cantando a canção tão feliz que diz: ai lili, ai lo. Por isso é que sempre contente estou, ai lili, ai lo. Rádio Portal da Luz, a primeira rádio web espírita do Mato Grosso do Sul. Rádio Portal da Luz, divulgando o amor. O nosso endereço virtual é www.radioportaldaluz.com. O nosso e-mail para contato é radioportaldaluz@yahoo.com.br. Rádio Portal da Luz, divulgando o amor. Rádio Portal da Luz, Dourados, Mato